Os advogados, reiteradas vezes neste julgamento também, repetiram o que os advogados de defesa fizeram no primeiro lote, afirmando que não tiveram acesso a todas as provas, a todos os vídeos completos, gravações de celular, mensagens, não tiveram acesso a todas as provas e que fica, portanto, impossível fazer a defesa técnica de seus clientes. Para o direito penal moderno do medieval é a obra do Beccaria. Né? A pena não passa da pessoa do criminoso. Sim. O que ele está fazendo é fazer o direito penal voltar para o medievo. Daqui a pouco ele está fazendo ordalha, igual na Inquisição. Eu vou pôr aqui umas pedras pegando fogo e você vai pelado em cima. Se você não se queimar, você é inocente. Daqui a pouco ele está fazendo igual a abertura do livro do Foucault, né, Vigiar e Punir. Ele está amarrando o Felipe Martins, põe cada membro num cavalo, uma perna num cavalo, outra no cavalo, um braço do cavalo, e aí dispara assim para os 4 cavalos saírem em sentido oposto e explodir o corpo. Mas sim, é isso aí que ele está fazendo. Isso, exatamente. E por último, para finalizar... Como diria o Gilmar Mendes, é coisa de pervertido. De pervertido. Os advogados, reiteradas vezes neste julgamento também, repetiram o que os advogados de defesa fizeram no primeiro lote, afirmando que não tiveram acesso a todas as provas, a todos os vídeos completos, gravações de celular, mensagens, não tiveram acesso a todas as provas e que fica, portanto, impossível fazer a defesa técnica de seus clientes. E nós reclamamos muito aqui que o presidente da OAB não se manifesta a respeito disso, e ele fez um teatrinho recente, esteve lá no Alexandre de Moraes, falando que precisava, os advogados precisavam ter acesso a todas as provas, mas na minha maneira de ver, dadas as várias críticas que foram feitas, não só aqui, mas várias outras pessoas, ele foi lá e cumpriu um protocolo, fez um teatro, saiu na revista e permanece a OAB inerte e calada diante desse absurdo que é os advogados não terem acesso a todas as provas e a todas as peças processuais. A única OAB que serve para alguma coisa neste país é aquela de se introduzir na vagina no período menstrual. Tirando essa OAB, a outra, eu nem sei para que serve. Essa é uma questão, Ana Paula. Não ter acesso aos documentos. Essa é uma questão Paulo Maluf, por exemplo. Os advogados todos falam, não tivemos acesso a todos os documentos. E aí, Paulo Malufisticamente, os comparsas ali, os Goodfellas do MSTF, ficam falando, não, isso é mentira. Isso é Goodfelações. Não, isso é mentira. Todos os advogados tiveram acesso a todos os documentos dos autos da denúncia, e nos autos da denúncia estão todos os documentos que embasaram o relatório da Polícia Federal. E para deixar claro aqui, imagina o seguinte: eu sou acusado de matar alguém na Oeste. Tem uma testemunha que diz que me viu no local do crime. É o alemão que não gosta de mim, ele é a testemunha que caguetou. E aí o meu crachá passou. Minha senha passou na porta. Tem esses 2 elementos, então eu sou denunciado com isso. Eu tenho acesso aos elementos da denúncia, que é a minha senha usada na porta. A minha senha foi digitada na porta e o alemão diz que me viu na cena do crime. Mas não me dão acesso aos documentos da investigação. Porque talvez na investigação exista uma planilha da minha operadora de celular dizendo que naquele momento eu estava a puta que eu pariu de uma distância que era impossível eu ter cometido o crime. E eu não tenho acesso a isso. Então a minha defesa está prejudicada. Porque a polícia, o Ministério Público podem escolher aquilo que monta a narrativa e descartar aquilo que invalida a narrativa. Não, mas a polícia, professor, nunca faria isso, professor, a polícia nunca faria isso, o Ministério nunca faria isso, eles agem de boa fé. Então por que não mostra? Se não mostra é porque tem merda. Se não mostra, quando você chega em casa, imagina você chega em casa, Ana Paula,
Tá lá o Regis. Mozão. Tá lá o seu mozão olhando o telefone com a calça arriada. Você fala assim, o que é isso? O que você está vendo no celular? Ele fala, eu estou estudando física quântica, você acredita? Eu mato ele. Deixa eu ver. Não, é física quântica, acredite. Funciona mais ou menos assim. Exato. Funciona mais ou menos não. Funciona exatamente nesse sentido. E a delação do Mauro Cid, vale lembrar mais uma vez. 9 delações. O Alexandre de Moraes, repetiram aqui o argumento de que o Alexandre de Moraes tem competência constitucional e legal para ter levado aquela audiência a cabo em que ele ameaçou a mulher, a filha mais velha e o pai. A ementa do julgado do Bolsonaro, que vai se repetir aqui, vai dizer o seguinte, competência constitucional e legal. Aí eu reviro a Constituição, não fala nada disso. Aí eu reviro os votos e o relatório. Ninguém fundamenta a competência constitucional citada na ementa. Revirei as 501 folhas. Ninguém toca no assunto. A palavra competência constitucional só aparece na ementa. É uma vergonha. Aí você vai ver a competência legal. O juiz só pode ouvir o delator, o colaborador, na audiência de homologação. Só está lá no artigo 4º, se eu não me engano, no parágrafo, eu não lembro qual parágrafo 7º. Artigo 4º, parágrafo 7º, Lei 12.850 de 2013. Artigo 4º, parágrafo 7º. E tem mais. O artigo 9º diz que depois dessa audiência de homologação, em que o juiz pode ouvir o colaborador, só podem ouvir o colaborador a polícia e o Ministério Público. Então, de onde que ele tirou essa competência? E tem mais ainda, viu, Luiz Arthur Nogueira? Porque o caput do artigo 4º da Lei 12.850 de 2013 diz que os benefícios da colaboração premiada só podem ser destinados à pessoa do colaborador efetivo. Você não pode pôr familiares. Por quê? Justamente para você não poder coagir. Porque se você tem a oportunidade de colocar seu pai, sua mãe, sua filha, é óbvio. Uma coisa é sua É óbvio que isso é coação. Então, o benefício só é para o colaborador. A família só é citada nessa lei se for necessário medida protetiva para a segurança da família, não como benefício de delação, professor. É maravilhoso a exposição que você fez, mas, particularmente, eu vou pegar alguns pontos que, para mim, são os essenciais, porque juridicamente já está exposto. Como o Christian falou, é um desalento que a gente vive, porque nós vivemos num estado de exceção, é fato. Só tem um detalhe. E aí é o elemento que eu trago de alguns pontos que você destaca. Um deles que você diz assim, você uma vez não foi hoje, mas outra vez você diz, nós não temos um Estado de Direito. E eu faço questão de ressaltar isso. Nós não temos nem o Estado de Direito, porque o Estado de Direito havia inclusive naquela Alemanha da década dos 30, porque havia uma normatividade jurídica que dizia, esses aqui são humanos, aqueles não são humanos, pelo menos você tinha uma normatividade. Não estou justificando aquela imbecilidade, aquela monstruosidade, eu estou dizendo que a situação que nós vivemos é uma situação em que nem o direito mais existe. O que existe é um grupo que tomou conta do poder, criou a sua teia e a partir daí eles interpretam as leis existentes ou configuram uma nova lei de acordo com a sua vontade. Não tem ninguém que os questiona. Na realidade, há pessoas que o questionam, mas não há ninguém com capacidade de enfrentá-los, porque não desejam ou porque estão presas, vinculadas e são vítimas dele, tanto quanto são vítimas de si próprias. Aí eu cito nominalmente Alcolumbre e Hugo Mota. Eu não quero fazer implicância com ninguém. Quando Hugo Mota foi eleito presidente, eu vi muita felicidade, eu disse, não vai dar em nada, é uma porcaria que está sendo feita, porque ele vai ceder, porque ele tem rabo preso, isso não vai dar em nada. Quem reza para Deus e reza para o diabo, não reza para ficar no purgatório, reza para ser lorde no inferno. Ponto final. Mas aí tem uns dados que para mim são interessantes. Que aí para nós, já que juridicamente isso já está exposto, e nós sabemos que juridicamente não tem fundamento nenhum. O fundamento é aquilo que eles decidiram ontem. Na realidade, semana passada. Eu vou pegar um ponto do que o Fux falou. Isso para mim foi interessantíssimo. O Fux disse porque ele discordou do Alexandre de Moraes. Ele disse, primeiro não era para ser aqui, era para ser numa outra instância. Se porventura era para ser aqui,
Então não poderia ser numa turma, era para ser no plenário. Ele trouxe, não foi um dilema. Como diz a lei, como diz a lei. Ou seja, ele não trouxe um dilema, porque um dilema você pode segurar pelo chifre e tentar passar pelo meio. Ele trouxe um impasse. Ou é aqui ou ali. Se você escolher Por isso um que o outro, diabo, tá errado. quando é careca, é mais perigoso, porque você não tem como segurar pelo É legal essa, é isso mesmo. Mas o que o Fux mostrou é que eles estão vivendo um impasse da contradição. E aí vem o meu sonho. O meu sonho não é nenhuma esperança, como a que o Arthur. O Arthur foi muito feliz quando ele disse, pô, a nossa esperança é porque as ditaduras não têm fins. As ditaduras, elas têm fins, todas as ditaduras têm fins. Eu concordo plenamente. O grande problema é saber se o fim dessa ditadura virá por um esclarecimento da sociedade que vai tentar, de alguma forma, retirá-los de lá. Não estou falando, ministro, eu não estou falando de pegar em armas, não estou falando de derrubá-los, não estou falando de pegar as Forças Armadas, mesmo porque, como eu sempre digo, a carreira militar se encerra como coronel. E, por exemplo, a Revolução dos Cravos foram capitães e majores que derrubaram aquilo lá e nem precisaram usar de armas, porque o povo não queria mais aqueles marginais que estavam comandando Portugal. Então, não estou pedindo nenhuma revolução armada e nenhuma rebelião, mas ou é pelo esclarecimento do povo que vai derrubar essa gentalha, ou é pelo próprio sistema. O que o Fux está dizendo ali é: o sistema está ficando angustiado com as contradições, porque elas estão muito evidentes. E vai chegar uma hora que o sistema, para sobreviver, vai ter que nos atropelar. E eu não quero estar nessa galera aí, eu vou tirar o meu de fora. Praticamente o Fux está dizendo isso. Então, queira ou não queira, eles vão ter que cair cedo ou tarde. A minha angústia é que eu sempre falo Tomás de Lampedusa e o gato pardo, vamos mudar tudo para que tudo permaneça como sempre foi. Qual é a angústia que eu tenho? Se eu mudar tudo, for retirar essa galera aí para manter o sistema, nós vamos ver a mesma coisa e no futuro, quando forem contar a história, vão contar, houve uma época, não sei o quê, mas que serão as pessoas que vão contar a história? Serão os herdeiros dessa galera que não vale nada, ao invés de ter um sistema novo. Quando falou do Mourão, Ana, para mim foi bem significativo, por quê? Porque o Mourão hoje ele perdeu o prestígio dentro das Forças Armadas. Só que a malandragem, a safadeza deles, não é dizer que, quando eles citaram o caso do Mourão, quando você disse a fonte aberta, claro, o que eles estão querendo fazer é justificar a criação de uma BIM paralela. Que eles estão tentando dizer, olha, veja o que o presidente fez, ele mandou investigar o Mourão, mandou investigar o Moraes, porque queria ver o que o Mourão estava fazendo lá. Fonte aberta é função de liderança política e partidária. Ele tem que ter um assessor que monitora todo mundo por fonte aberta. Porque ele tem que saber com quem ele está lidando. A primeira coisa que se aprende quando vira uma liderança política, não confia em ninguém, porque o teu inimigo está do lado, ele não está na tua frente. Ele não é o teu adversário político, ele é o cara que está do teu lado. Por isso que é maravilhoso como você consegue formar um grupo de pessoas leais. Qual era o grande problema do Bolsonaro? Saber o que estava acontecendo. Por que o Mourão não está em lugar nenhum, não aparece nada, não fala nada, não fez nada, não é acusado de nada? Ora, ninguém é tão morno assim. E aí tinha alguém para monitorar. Se foi monitoramento em fonte aberta, está no jogo. Só que o que eles estão querendo dizer, não. Estão querendo dizer, olha, foi criada uma BIM paralela, o que justifica o abuso dos instrumentos do Estado para a construção de um grupo que quer derrubar e acabar com o Estado Democrático de Direito. Só que quem destruiu o Estado Democrático de Direito foram eles. Eles destruíram o Estado Democrático de Direito quando eles, supostamente, para defender a democracia, e eles não conhecem conceitos, estudaram quase nada, sem nem se fizeram vestibular. Eles confundem democracia com isonomia. Ou com inclusão. São conceitos que agregam na democracia. A democracia é o controle que o povo tem sobre os seus governantes. Aí é que está o detalhe. Aí o que eles fazem? Mas eles estavam criando uma BIM, a prova de que ficavam monitorando o Mourão para pegar, o Moraes para pegar o Mourão. Isso todo mundo faz. Eles sabem, professor. Essa é a escutar porque a população normalmente eu tenho não vai ter essa cumprir um horário noção que aqui, ó. tem. O alemão está me comendo o cotoco aqui já no ponto. Mas é o seguinte, eu deixo você concluir daqui a pouco, mas é só para não esquecer o raciocínio. Eu gosto de falar isso do linguajar popular, porque o que a gente tem visto? Às vezes você liga a Globo. Rede Globo, plim, plim. Você vê lá, Daniela Lima. Uma sujeita daquela, falando esses dias, né, do caso lá do traficante, que o Alexandre de Moraes, ele não mandou de volta, que a gente comentou muito bem aqui, você explicou muito bem como funciona a Daniela Lima.
Mas ele aplicou a lei da reciprocidade. Ela não sabe nem do que ela está falando. Ela repete o que ela, eles se falam. ela cair de 4, ela jamais levantará. Ela é um papagaio. Para jumenta falta pena. Ele só aplicou a lei da reciprocidade. Como isso existe uma lei? Lei da reciprocidade. É umas coisas que eu ouço assim, eu falo, é de cair o esfíncter da minha nádega. Ela confunde lei com princípio. Então você vê que quando eu pego isso, a minha indignação é tanta porque eu joguei décadas da minha vida no lixo estudando direito, que é uma coisa que não existe mais. É por isso que eu fico revoltado com isso. Aí vi uns tio no chat aqui. Tem esse corno aqui hoje. Tem dia que é o tal do Payday. Tem dia que é esse aí é Dom Tosco III aí. É um corno que o povo fica falando, bane ele do chat, bloqueia ele. Não vai bloquear. Aqui na Oeste não bloqueia. Primeiro que nós não somos igual o herói dele. Deve bater altas bronhas pro Alexandre de Moraes. Esse João, Dom Tosco III aí. Aí ele fica assim... Falaram para Alexandre de Moraes, o Pavinato, falar mal de você todo dia e ele falou, nem sei quem é. E ele acha engraçado, porque ele ri. Né? Ele é tão tosco, este corno, que mal sabe ele que eu conheço o sujeito desde 2005. Em segundo lugar, a última vez que eu estive com ele foi para tirar satisfação, porque é que ele estava humilhando a Jovem Pan quando eu trabalhava lá. Isso foi em maio de 2023. Você procurar aí, você vai ver a matéria. E, meus queridos, se vocês não sabem, tem ação do gabinete dele contra mim, de jeito do gabinete dele contra mim. Então, se tem uma pessoa que ele sabe quem é e que ele não gosta nada, uma delas sou eu. Então saiba disso, corno, mas ninguém vai bloquear você aqui, porque você é bem-vindo para relinchar. Eu gosto de ver você relinchar. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.